Era uma manhã cinzenta no Atlântico Norte, quando um navio mercante avistou uma embarcação à deriva. Ao se aproximarem, perceberam que o navio parecia intacto, mas havia algo profundamente errado. Não se viam marinheiros, não se ouvia vozes, nem mesmo o barulho do motor. O rádio permanecia mudo. A cena era perturbadora, como se aquela embarcação fosse apenas uma casca vazia abandonada pelo tempo. A tripulação do mercante hesitou em se aproximar, mas a curiosidade venceu o medo. Decidiram subir a bordo, e o que encontraram jamais seria esquecido. Os corredores estavam em ordem, sem sinais de luta ou confusão. As cabines exibiam pertences pessoais, roupas dobradas, botas no chão, cadernos abertos sobre mesas. Na cozinha, pratos servidos permaneciam sobre a mesa, alguns com comida já apodrecida, copos de vinho azedo ainda intocados. Era como se a tripulação tivesse desaparecido de repente, no meio de sua rotina. Não havia corpos, não havia sangue, não havia qualquer evidência de que dezenas de homens simplesmente tivessem evaporado. O medo tomou conta de todos, pois a sensação era de que o navio observava cada passo. Alguns juraram ouvir sussurros nos corredores, vozes que chamavam seus nomes, mas sempre que corriam para ver, não encontravam ninguém. A primeira hipótese foi a de ataque de piratas. Contudo, nada estava saqueado. A carga permanecia intacta. Os objetos de valor ainda estavam ali. A segunda teoria foi a de doenças. Talvez uma epidemia repentina tivesse levado todos à morte. Mas onde estavam os corpos? O mar não levaria dezenas de homens ao mesmo tempo, e não havia registros de funerais improvisados. Restava apenas o inexplicável. Muitos começaram a acreditar que a tripulação fora vítima de forças sobrenaturais. Há relatos de pescadores que, na noite anterior, viram luzes estranhas no horizonte, como descargas elétricas iluminando os mastros. Outros afirmaram ter visto figuras fantasmagóricas, como sombras de marinheiros chamando por socorro. O certo é que, depois de encontrado, o navio foi rebocado até a costa, mas jamais voltou a navegar. Sua fama de amaldiçoado se espalhou rapidamente, e ninguém ousou comprá-lo ou reutilizá-lo. Marinheiros que estiveram a bordo relataram pesadelos por anos, sonhos em que ouviam passos no convés vazio ou sinos tocando sozinhos no meio da noite. Essa não foi a primeira vez que o mar apresentou enigmas tão sombrios. O caso mais famoso é o do Mary Celeste, encontrado em 1872 à deriva no Atlântico. Assim como o navio fantasma, ele estava em perfeito estado, com sua carga intacta, pertences pessoais preservados e refeições servidas. Mas sua tripulação desaparecera sem deixar vestígios. O Mary Celeste tornou-se um dos maiores mistérios náuticos de todos os tempos e até inspirou escritores como Arthur Conan Doyle. Alguns acreditam que o navio fantasma do Atlântico seja apenas mais uma versão dessa maldição que ronda os mares. Mas há diferenças intrigantes. Relatos afirmam que, anos após o episódio, pescadores ainda viam a silhueta daquela embarcação surgindo em noites de neblina, com luzes fracas tremulando em suas janelas, para depois desaparecer diante dos olhos atônitos. Alguns navios de pesca tentaram se aproximar, mas quando chegaram perto, a embarcação sumiu como fumaça, deixando apenas ondas agitadas e o eco distante de gritos. Há testemunhos de capitães que juraram ver homens correndo no convés iluminado por lamparinas, mas ao tentar subir, encontraram apenas escuridão. Essas histórias alimentam a crença de que os navios fantasmas não são apenas lendas, mas fenômenos reais. As teorias são inúmeras. Alguns acreditam em fendas temporais, portais entre dimensões que sugariam embarcações inteiras, deixando-as presas em um limbo. Outros falam em gases liberados do fundo do mar, capazes de causar alucinações coletivas, fazendo marinheiros verem navios que não existem.
Há também os que defendem que governos ocultam experiências secretas e que certas embarcações foram vítimas de testes de armas misteriosas. Independentemente da teoria, o mistério permanece. O oceano é o maior cemitério da Terra, guardando segredos que talvez jamais sejam revelados. O Atlântico, em especial, é palco de desaparecimentos intrigantes. Quem navega por suas águas sabe que ali repousam séculos de tragédias e enigmas. O navio fantasma do Atlântico se tornou parte desse folclore sombrio, mas com um detalhe assustador. Ele parece não descansar. Décadas após seu aparecimento, relatos ainda se acumulam. Em 1939, um navio mercante britânico afirmou ter visto a embarcação em meio a uma tempestade. Em 1954, pescadores espanhóis relataram ter ouvido vozes em meio à neblina e pouco depois avistaram o mesmo navio, silencioso e imóvel. Nos anos 80, um cargueiro brasileiro registrou em seu diário de bordo que uma embarcação desconhecida os acompanhou por horas no radar, mas desapareceu subitamente sem deixar sinal. Em todos os casos, a descrição era a mesma. Um navio antigo com mastros altos, velas ou janelas iluminadas por lamparinas e nenhum sinal de tripulação. Para muitos, trata-se de uma assombração, um eco do passado que vaga sem rumo pelos mares. Para outros, é a prova de que o tempo no mar pode se dobrar sobre si mesmo, aprisionando navios inteiros em ciclos infinitos. Há marinheiros que acreditam que quem avista um navio fantasma está destinado a um destino trágico. Dizem que tais embarcações aparecem como presságios, avisos de que a morte se aproxima. Seja lenda ou realidade, o mistério do navio fantasma do Atlântico continua vivo. Ele representa não apenas o desconhecido, mas também o medo humano de desaparecer sem deixar rastros, de ser engolido pelo silêncio eterno do oceano. O que mais impressiona é o detalhe perturbador. Sempre que a história é contada, alguém jura ter visto o navio recentemente. Como se sua presença nunca tivesse cessado. Talvez ainda esteja lá, à espera de novos olhares curiosos, pronto para repetir o ciclo de assombro e mistério. Muitos acreditam que esse navio carrega a tripulação perdida em uma espécie de limbo, condenados a vagar pela eternidade. Outros afirmam que já não há almas humanas ali, apenas ecos de vozes, sombras sem corpo que repetem os últimos momentos de suas vidas. Sejam fantasmas, alucinações ou fenômenos científicos ainda não compreendidos, o fato é que o navio fantasma do Atlântico permanece como uma das histórias mais enigmáticas do mar. Décadas de relatos, testemunhos e registros oficiais não foram capazes de trazer respostas definitivas. O silêncio de seu convés vazio, os pratos servidos que ninguém tocou, as vozes que ecoam em corredores desertos, tudo isso continua a provocar arrepios em quem ousa se aprofundar nessa história. Talvez, em algum ponto do futuro, novas aparições tragam mais pistas, ou talvez o navio esteja condenado a vagar para sempre, guardando seus segredos inalcançáveis. E aí surge a pergunta inevitável. Se um dia você avistasse esse navio no horizonte, teria coragem de subir a bordo? Eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esses navios são apenas lendas criadas pelo medo ou evidências de forças que não compreendemos? Deixe seu comentário, curta este vídeo e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam o mistério. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Sussurros do Passado, onde o mistério nunca se cala.